você! O podcast do Tony traz hoje uma entrevista um pouco diferente. Você, minha amiga, você, meu amigo, está acostumado a ver por aqui lideranças políticas, lideranças empresariais, desportistas. E hoje nós recebemos aqui um professor que vai conversar conosco sobre uma forma diferente de ensinar. Antes, porém, quero dizer a todos vocês que nós estamos aqui em nome da Uniarp. Uniarp, você sabe, 20 e tantos cursos, campus de Caçadores de Friburgo, com várias opções. Me arrisco a dizer que só não estuda quem não quer. As oportunidades estão lá, vá até a Uniarp, tanto em Caçador quanto em Friburgo, e veja que ela terá um plano para você fazer a sua graduação, fazer o seu curso superior. Estamos também em nome do restaurante Carlin, onde você tem a melhor alimentação em Caçador, tempero caseiro, nada de tempero industrializado. E também agora, desde o dia 1º de março, com churrasco, com carne assada, todos os dias, ok? Agradecer demais a audiência do podcast do Tony e também a audiência do nosso portal de notícias, o agorasc.com.br. Sobre o Agora SC, tenho que dizer para você assim, nós tivemos alguns perrengues, como diz a meninada na linguagem moderna, nos meses de novembro e dezembro, porque nós trocamos o template, o modelo do site, e aí encontramos algum problema com o banco de dados. Então tivemos alguns perrengues, teve dia que o site ficou fora do ar, mas desde janeiro está tudo andando, correndo normalmente, e para nossa alegria, nós praticamente triplicamos a nossa audiência desde o dia 15 de dezembro para cá, e cresce todo dia, graças a Deus. E me permitam dizer ainda sobre o Agora SC. Me permitam dizer que nós não estamos atrás de caça-likes. Nós primamos pela notícia, pelas fontes, sem entrar naquele caça-like, naquela... Vou dizer, viu? Desculpe quem está fazendo isso. Sem apelação. Aqui a notícia é a notícia. Bom, eu tenho aqui hoje, como disse para vocês, um professor e vamos falar sobre um projeto novo. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, Tony, tudo ótimo. Gustavo, você é caçadorense? Sim, nasci aqui em Caçador, saí daqui cedo, com 16 anos, terminei meu ensino médio aqui, mas depois fui para Curitiba, passei um tempo lá, morei no Rio também um tempo, rodei um pouco aí, América Latina, aí voltei em 2015 para cá. Você tem duas formações e graduações. Isso Me mesmo. permitam dizer, formação superior em termos de graduação. Sim. Não que por ter formação superior sejamos superiores às outras pessoas. Absolutamente. Enquanto formação. Sim, eu tenho formação em artes cênicas, que é a formação hoje que dá praticamente toda a minha base da minha profissão. Artes cênicas, para quem não sabe, é teatro, né? Basicamente teatro, tudo que envolve teatro. E também tenho uma formação em comunicação institucional, que é a comunicação em ambientes empresariais, relações públicas, diplomacia, envolve toda essa área também. A comunicação tem diversos ramos. Sim. Tem a comunicação para o jornalismo e tem outros tipos de comunicação. Em que faculdade você formou? A Faculdade de Comunicação é a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, antigo Cefet. Eu peguei bem a transição do Cefet para o UTFPR. E também, a de Artes Cênicas, eu fiz a FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, que faz parte da Unespar, que é a Universidade do Estado do Paraná. As duas são bastante renomadas. Sim, Bastante muito boas as renomadas, duas. realmente. Bom, Gustavo Zardo. Isso. Gustavo, pela experiência de vida que a gente tem, pelas pessoas que a gente entrevista, a gente sabe que a educação vem sofrendo constantes evoluções.
O sistema de avaliação passou por mudanças. Nós sabemos que, por exemplo, houve um período em que se investiu bastante no lúdico, talvez um pouco diferente da forma sobre a qual vamos falar. As ferramentas tecnológicas avançam dia a dia. Eu considero que está muito difícil segurar o aluno na sala de aula e muito mais ainda prestando atenção no professor. E você, através do teu projeto, vem oferecer, oportunizar uma nova forma de ensinar. Que forma é essa? Então, Tony, não quero parecer pretensioso, muito pelo contrário, mas um curso nesse formato que eu tive a ideia junto com outros professores é uma das primeiras vezes que está tendo a nível estadual, inclusive. Para o pessoal entender, o ano passado, no começo do ano passado, eu fiz uma formação para as professoras da CEIAS, que cuidam da educação infantil aqui em Caçador, em teatro na primeira infância, que também é uma das minhas especializações na academia, que é teatro para bebês, que é uma coisa que às vezes as pessoas acham que não é possível, mas é muito possível e muito bonito. E nessa formação bem curta, de uma tarde só, nas conversas, as professoras me falaram, primeiro, dessa exigência da base curricular comum, né, da BNCC, em colocar o teatro, a música, a literatura, colocar linguagens artísticas dentro da escola, dentro do banco escolar, mas a falta de ferramentas que as próprias professoras e professores, educadores em geral, têm, tanto na formação acadêmica, pedagogia em si não trabalha muito a parte artística e se limita muito a artes visuais, inclusive artes no banco escolar artes visuais, trabalha um pouco, discussões estéticas, mas é basicamente a história da arte visual no mundo, e essas outras linguagens são deixadas de lado. Até porque não tem muita gente para formar esses professores. Perfeito, Tony. É exatamente isso. Essa foi uma das queixas, as professoras, mas com quem a gente fala? E aí eu me peguei pensando, realmente, com quem vocês podem falar para ter esse conteúdo mais fácil? E fui atrás de professores, fiz uma curadoria. Eu trabalhei durante muitos anos no SESC também. E trabalhando no SESC eu conheci profissionais a nível nacional e internacional de altíssimo nível na área das artes. Eu era técnico de cultura, fazia a programação artística do SESC e encontrei algumas pessoas muito legais. Então, ano passado, eu fiz essa curadoria de 4 linguagens artísticas: cinema, teatro, literatura e design. São áreas correlatas, mas que também andam sozinhas, Todas dialogam, mas andam sozinhas. Encontrei um professor para cada área, professores com formação acadêmica, que eu acho uma coisa muito importante, principalmente quando se fala de pedagogia. Eu acho que é importante ter uma base teórica bem sólida, e a academia, querendo ou não, nos dá isso. Então, basicamente, o curso passa por essas 4 grandes áreas: literatura, teatro, cinema e design. Qual é a carga horária desse projeto seu? Isso também é uma coisa bem legal, Tony. A carga horária total desses 4 módulos é 80 horas. Cada módulo tem 20 horas. Por que a gente pensou nisso? Porque o professor que fizer o curso vai receber a certificação, inclusive pela Secretaria de Educação do município, e essa certificação serve para mestrado, doutorado, para progressão de nível, às vezes o município exige uma certa certificação, então isso ajuda também. Complementação. Para subir na carreira. Perfeito. Então o professor pode fazer um módulo de 20 horas, pode fazer 2, fecha 40, 3, 60, 4, 80 horas no total. E uma coisa bem bacana que a gente pensou para organizar esse curso cada módulo vão ser 16 horas presenciais, no seguinte sentido:
8 horas um primeiro encontro, depois passa 15 dias, o professor vai para a sala de aula, experimenta aquilo que aprendeu no curso, desenvolve com o aluno e volta para o segundo encontro para mais 8 horas. E nisso ele tem já um material para discutir com o professor. Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, o que você sugere que eu possa mudar aqui? Então, 16 horas presenciais, mais 4 horas de conteúdo online, que esses professores, os mestres que vão vir, vão fazer uma curadoria de conteúdo, desde artigos, vídeos, até a própria disponibilidade deles para os professores, para os educadores do curso, para desenvolver isso durante o ano. Então é um curso que vai durar isso, mas ele tem perspectiva de ter material para o ano inteiro para o professor trabalhar. Tá bem, como é que é o nome do projeto? Formas de existir. Formas de existir. Como é que você avalia hoje a receptividade desse projeto entre professores, diretores de escolas em geral, seja municipal, estadual, privada? Bem boa pergunta, Tony, porque como o foco, o público-alvo do projeto é professores, a gente foi buscar parcerias com a Secretaria de Educação do município, com a Coordenadoria Regional de Educação do Estado, com a PAI, com a CEIAS, com a APAS, e a receptividade foi a melhor possível. Todos identificam a necessidade urgente de novas ferramentas dentro de sala de aula, porque, como bem você disse, os alunos de hoje estão em outro tempo, é outra dinâmica, é outra cabeça, é outra maneira de pensar, e é uma coisa que, se para mim, eu tenho 32 anos, para professores da minha idade já é difícil trabalhar algumas coisas, quem dirá para professores que têm formações mais antigas ainda. É outra dinâmica mesmo, é outro mundo. A gente está vivendo um outro mundo, muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais rápido, né? Então esse conteúdo ele se dissolve com maior velocidade. Bom, vocês estão ouvindo aí o telefone tocando? Já ouviram o ronco de carro? É natural, né? O som que nós temos aqui é assim mesmo. Perfeito. Bom, eu, pessoalmente, particularmente, acho muito importante essas novas formas de ensinar. E aí eu te faço uma pergunta que eu acho que quem está nos assistindo já percebeu, mas tem que te perguntar. A quem é direcionado esse curso? Perfeito. Eu disse muito dos professores da rede regular. Educação infantil, educação ensino fundamental, ensino médio. Mas também um grande objetivo do curso é formar educadores. Então, o Tony quer fazer o curso. É para o Tony também. A audiência que está assistindo e não tem ligação nenhuma com a escola, com a realidade escolar. Mas, de repente, tem uma criança em casa. É para esse tipo de pessoa também. Como as ferramentas que vão ser mostradas servem para a gente aplicar no dia a dia, na formação humana de quem está à nossa volta, inclusive, é para toda a comunidade. O curso é para todo mundo que tiver interesse. É mais focado em professores, sem dúvida, porque a necessidade é mais urgente, mas é para todo mundo. E quem tiver interesse em se inscrever no curso, Tony, e encontrar todas as informações, é só entrar no nosso site, que inclusive foi feito por uma das professoras. Já dá para ter uma avaliação lá, ver se é bacana ou não. Eu particularmente acho o site muito lindo. É formasdesistir.com.br. Bem fácil, formasdesistir.com.br. Lá faz a inscrição de forma gratuita. Essa é outra uma informação muito boa, porque o curso é todo financiado por recurso federal, pelo recurso da Lei Aldir Blanc, da Política Nacional Aldir Blanc. De cultura. É uma política nacional de cultura, organizada pelo Ministério da Cultura, que nasceu no governo passado e foi sendo aprimorado e agora virou uma política nacional. Então é um recurso muito grande que está vindo para o Brasil inteiro e Caçador não foi diferente. É importante falar, quando a gente fala de recurso federal, de cultura, etc., o Ministério da Cultura, já há uma porção de anos, tem diversos programas e vem aumentando, cada vez chegando novos programas. Um dos mais antigos, creio eu, é o da Lei Rouanet, por exemplo,
Porque a Lei Rouanet pode financiar um show, pode financiar um curso, pode financiar um livro. Você tem 3 casos, mas existem muitos casos. E a Aldir Blanc financia o que exatamente? Perfeito, né? Eu até vou aproveitar e falar um pouquinho da Lei Rouanet também, se você me der um espaço, porque eu acho que é bem importante. Mas falando da Aldir Blanc em si, a ideia da Aldir Blanc é financiar iniciativas culturais. E o que é iniciativas culturais? É tão abrangente que é difícil até listar, mas vai desde o artista que toca uma música, que tem uma música escrita, até o poeta que tem alguns poemas guardados na gaveta e nunca publicou. Ou seja, não é só para artista que já tem uma trajetória. Não é só para os famosos. Perfeito, perfeito. É sobre isso, é sobre isso. Eu escrevo, mas nunca publiquei um livro. Eu toco no meu violão, mas nunca fiz um show. A Aldir Blanc também serve para isso, para dar esse espaço para novos artistas. Um dado muito legal da economia da cultura é que R$1, isso pode ser comprovado bem fácil, com fontes, R$1 investido em cultura retorna 4 para a sociedade. E eu vou dar um exemplo nisso. Por exemplo, esse projeto específico teve um repasse de recursos para trazer um professor. Por exemplo, a professora Ellen, que vai dar teatro. Ela vem do Rio de Janeiro. Então, eu pago o cachê dela, eu pago a passagem de avião, eu pago a passagem de ônibus, eu pago a gasolina do Uber para buscar ela lá na rodoviária, eu pago o hotel dela, eu pago a alimentação no Carlinho, inclusive, vamos levar a comer lá. E isso tudo vai girando a economia. Então, pelas estatísticas da Fundação Getúlio Vargas, R$1 investido em cultura retorna 4 para a sociedade. Falaste que ia desenvolver um pouquinho sobre a Lei Rouanet. Perfeito, perfeito. Pois não. Então, Tony, a Lei Rouanet é o mecanismo mais importante que a gente tem hoje na cultura... Para financiar a cultura nacional. Para financiar a cultura nacional. Isso também é muito importante a gente deixar bem claro, que o mecenato, o patrocínio de projetos culturais pelo Estado... Que também tem uma lei do mecenato. Sim, tem a lei do mecenato estadual, inclusive. E eu vou falar um pouquinho sobre elas, porque eu acho que, inclusive, a tua audiência tem muito a ver com a Lei Rouanet e com o mecenato estadual. Se a gente for citar alguns grandes nomes da arte mundial, por exemplo, Shakespeare, Beethoven, Michelangelo, Da Vinci, esses grandes mestres, todos eles receberam financiamento público. Se não fosse pelo financiamento público, a gente não tinha as obras desses grandes artistas. Shakespeare não ia ter conseguido, até porque ele era muito pobre na época, até publicar seus textos de teatro, seus textos de crítica, não ia conseguir publicar. Foi com financiamento público do governo inglês que ele conseguiu lançar as primeiras obras. Lançar as primeiras obras. Então, nesse sentido, a Lei Rouanet é muito importante, porque é uma maneira. E esse dinheiro não sai do Estado, não sai do governo. Como que ela funciona? Tony tem uma empresa grande, empresa de lucro real, que tem um faturamento anual de X milhões. Você paga seus funcionários e você precisa pagar o imposto de renda desses funcionários. Então, esse imposto de renda devido, uma porcentagem desse valor, você pode destinar para projetos culturais. Também é possível destinar para projetos esportivos e até projetos do fundo do idoso, mas enfim, aqui estamos falando da Lei Rouanet. Então, 2% do teu imposto de renda devido, você consegue, em vez de mandar para o governo federal, e aí ele vai se dissolver para a União inteira, você deixa na tua cidade. Então, a empresa do Tony, que é aqui de Caçador, deixa esse valor para, como eu disse, que seja, vamos supor, uma empresa dá 100 mil para um projeto, esse dinheiro se torna 400 mil de retorno para a cidade. Sem o empresário gastar, a empresa não gasta nada, porque o imposto é devido, ele já teria que pagar esse imposto, né? E mais uma coisa muito bacana, Tony, é que a empresa ganha retorno publicitário. Então, a marca da empresa associada a projetos culturais, a projetos sociais, o que é muito, muito bacana. Que muitas empresas estão lá no seu
lá na abertura da empresa, aqueles quadros bonitos que tem nas recepções, está lá na missão da empresa, muitas vezes, o desenvolvimento para que o mundo forme homens, cidadãos, cidadãs melhores a cada dia. Perfeito. Isso está dentro daquela função lá. Então, a Lei Rouanet é mais ou menos assim: você tem um projeto, teu projeto é aprovado, você vai procurar as empresas para captar esse recurso, tudo de forma legal e declarada, para que a empresa, ao invés de pagar 2% lá do seu total devido, mandar para Brasília, que nunca mais se sabe se volta ou para onde vai, você destina para um projeto na sua cidade e na sua região. É muito bom. E o mecenato? O mecenato estadual funciona com isenção de ICMS. Então, todas as empresas... Que o governo federal se trata da Receita Federal, de IPI, Isso. o Estado de ICMS. Exatamente. Então, toda empresa que tem débito de ICMS, e isso é a grande maioria das empresas prestadoras de serviço que vendem produtos, pagam ICMS, né? Então, você tem ICMS devido, dependendo do tamanho da empresa, é até 15%. Então é um recurso muito legal que caçador ainda não aderiu a esse programa de verdade, né? As empresas caçadorenses podem participar, mas ainda não aderiram aos projetos. Mas fica aqui até o convite para os empresários, para os contadores, né, aprenderem um pouco mais sobre esse mecenato. Ficou mais ou menos claro, nós fizemos aqui uma viagem, saímos lá do Formas de existir e entramos lá numa área da cultural que inicialmente não tinha a ver com isso aqui, mas a gente acaba vendo que tem tudo a ver, perdoe-me a redundância. Mas vamos reforçar. Como é que faz a inscrição para o Formas de Existir? Perfeito, Tony. Para se inscrever, então, é só você entrar em formasdesistir.com.br e lá lá você vai encontrar todas as informações. Desde metodologia, objetivos, as datas do curso. Como são 4 módulos, são muitas datas, eu não vou falar todas aqui, para não ficar muito chato, mas cada módulo... Mas lá está tudo tudo redondinho, tudo redondinho. Até quando pode fazer? As aulas começam dia 28 de março, então nós vamos receber inscrições até o final da semana que vem. Para poder organizar. Exatamente, exatamente. Daí eu te pergunto assim, os módulos são diferentes? São diferentes. É possível fazer um módulo e não fazer o outro? Sim, é possível. Você pode se inscrever por módulos. Perfeito. O módulo que lhe interessa, você faz inscrição naquele. Ou para quem tem tempo e quer avançar bastante, se inscreve em tudo. É isso mesmo. Inclusive, uma parceria que a gente fez com a rede estadual e municipal, se você é professor de uma dessas redes, a gente conseguiu a liberação, se você, claro, depende da dinâmica da escola, mas a secretaria deu a permissão para que o professor seja liberado da escola na sexta-feira à tarde, que vai acontecer o curso, e não ter desconto de horas. Vai justificar. Exatamente. Então, se você é professor da rede, saiba que você tem esse benefício. Ok. Gustavo Zardo esteve conosco aqui para falar desse projeto importante, uma nova ferramenta para ensinar, agora através da arte, como já existem outros projetos, mas especificamente acho que esse aqui é inédito em termos da nossa região. Eu deixo o microfone livre para você fazer as suas considerações finais. Obrigado, Tony. Primeiro, muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, pela resistência do jornalismo do interior, que eu sei o quanto é penoso, trabalhoso, então conte comigo também aí na caminhada. Somos trabalhadores da mesma área e volto a falar o quanto a arte é importante. Agora que a gente passou pela pandemia, eu acho que a gente teve uma boa vivência do quanto, se não fosse a arte, a gente estava muito mais perdido. Seja no livro que a gente lia, seja na série que a gente assistia para passar o tempo, seja até um quadro dentro de casa que a gente tem, que a gente se apega, se identifica. A arte, a estética são coisas fundamentais do nosso dia a dia e às vezes a gente não dá muito valor para isso. Quase sempre a gente não dá muito valor para isso. Nossa vida é corrida, é tudo muito rápido, é tudo consumido muito rápido. A gente não tem tempo de experimentar com sensibilidade. Então, essa é a minha primeira fala. Apreciem
consumam arte e principalmente consumam arte da cidade, consumam arte da região. Que é para mover essa roda para alimentar a cultura local e regional. Perfeito, porque temos artistas de altíssimo nível aqui na cidade, muitos e muitos. Então, esse é o meu primeiro recado final. E para encerrar, também para a gente valorizar os nossos educadores, que estão com as nossas crianças, que estão com os nossos adolescentes, que é uma das tarefas mais penosas, eu acho, que é ser educador. E nobres, muito nobres. Formar essa molecada para o futuro não é fácil. Então, valorizem os nossos educadores, valorizem os nossos professores, porque a gente tem gente também de altíssimo nível nessa cidade. Obrigado, Gustavo. Para notícias e informações de Caçador Região, agora é sc.com.br. E aqui no podcast do Tony, você sabe, sempre tem uma entrevista com alguém que tem algo para dizer à sociedade caçadorense da nossa região. Abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima oportunidade.